Fala galera, estamos aqui com mais um vídeo aula dos detetives da história e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a emancipação política do Brasil. Eu vou começar falando sobre a Conjuração Mineira e Baiana. Bom, o que foi as duas? Primeiramente, vou falar sobre a Conjuração Mineira, que ocorreu em 1789 em Minas Gerais. Ela foi um movimento de elite, ou seja, que diferente da Baiana, foram pessoas da burguesia que participaram. Políticos, filósofos, que eram ligados às ideias iluministas na época. E eles queriam mudar isso, eles queriam acabar com os impostos, acabar com a derrama, que era o maior imposto da época. E para fazer isso, eles precisavam de um movimento revolucionário. E como começaram a fazer isso? Se reunindo secretamente para planejar esse movimento. E depois de um tempo já planejando, eles conseguiram até formar a bandeira do movimento, que nela está escrito em latim: liberdade ainda que tardia. Porque mesmo sendo tarde, Minas queria ser independente, um país independente de tudo, queria ser uma república independente. Mas um ponto crucial nisso foi que o movimento ele foi delatado por um grupo de pessoas que, em troca da sua liberdade, eles traíram o movimento e contaram tudo o que eles estavam planejando, tudo o que foi feito. E com isso, os líderes foram presos, condenados à morte, mas um dia depois a coroa absolveu eles. Por conta deles serem burgueses, isso influenciou muito no julgamento deles, porque eles foram absolvidos um dia depois e não foram mortos. Porém, nem todo mundo ficou vivo. Uma única pessoa foi morta, que foi Joaquim José da Silva Xavier, ou Tiradentes, como é conhecido. Ele era o mais fiel ao movimento e era muito famoso. Ele é muito famoso hoje em dia. Ele foi morto, esquartejado. Por que fizeram isso? Para mostrar que qualquer pessoa que quisesse ser independente também poderia acabar como ele, morrendo, e que não gostaram do que aconteceu. Tá, agora eu vou falar um pouquinho sobre a Conjuração Baiana, ou dos alfaiates, que ocorreu em 1789 em Salvador. Ela, diferente da Conjuração Mineira, ela foi um movimento que foi feito por muitas pessoas pobres. Alguns alfaiates, por isso o apelido movimento, né, dos alfaiates, e muitos escravos também. Os principais motivos dessa revolução, eles queriam o aumento dos salários, a diminuição de impostos, eles queriam abolir o preconceito, abolir a escravidão e abrir portos para comercializar com outros países. E os líderes eram negros e escravos, isso vai influenciar muito no julgamento deles depois. Nesse movimento, eles foram um pouco precipitados, porque eles chegaram a confeccionar panfletos e distribuir. E com isso, o movimento também foi, como o da Mineira, ele foi delatado, a coroa. E além de ser delatado, a coroa começou a ver os panfletos na rua e eles começaram a agir contra os líderes desse movimento. Alguns foram presos, condenados à morte, morreram, esquartejados. Há boatos também que alguns foram levados a ilhas distantes, ficaram sozinhos e chegaram até morrer também. E um grande influencial nessa conjuração, que como eles eram negros, na hora do seu julgamento, eles foram condenados à morte, diferente dos burgueses brancos que foram absolvidos da sua condenação à morte. E a principal frase do panfleto era essa: animai-vos, povo, que está por chegar o tempo feliz das nossas vidas, o tempo que seremos todos irmãos, o tempo que seremos iguais. E com essa frase, a coroa começou a perceber que ia acontecer alguma coisa, algo de novo ia acontecer contra eles. E eles começaram a agir contra os líderes desse movimento, contra quem participava desse movimento, para ele não chegar a acontecer. Mesmo esses movimentos não acontecendo, eles foram bem importantes para a história do Brasil. Meu nome é Olavo e eu vou estar dando continuidade à matéria, ao conteúdo explicado pelo Alisson. Então, como essas conjurações foram importantes de certa forma, foram importantes para a independência do Brasil. Só que depois dela aconteceram vários fatos ainda mais importantes para essa emancipação. Em 1806 foi plantado por Napoleão Bonaparte o bloqueio continental. Então ele separava a Europa da Inglaterra em relações comerciais.
Então, muitos países ficaram extremamente satisfeitos porque a principal fonte de comércio deles era inglesa, como Portugal e a Rússia. Portugal, final de 1807, ele descumpre esse bloqueio continental comercializando com a Inglaterra. E, sabendo disso, Napoleão organiza uma invasão francesa em Portugal. Quando a Inglaterra descobriu que ele estava planejando isso, em contato com a família real portuguesa, ela oferece apoio para eles fugirem para sua maior colônia, que naquela época era o Brasil. Então, a família real portuguesa, com a corte, foge para o Brasil amparada pela marinha inglesa. Isso no final de 1807. No final de fevereiro de 1808, eles desembarcam em Salvador. Como sua primeira atitude no Brasil, na sua maior colônia, o rei abre os portos justamente para crescer, para alavancar essa economia desse país. Ele não ficou muito tempo em Salvador. Logo depois, em 8 de março, ele chega no Rio de Janeiro, onde ele dá início à sua administração joanina. É a administração joanina porque era feita por Dom João, filho da Rainha Maria. Como exemplos da administração joanina, ele cria o Banco do Brasil, cria a Academia Militar Real, a Biblioteca Nacional e o Museu Nacional. Em 1817, Dom João recebe apoio das elites Centro-Sul. Então, com esse apoio e também para financiar as mudanças da administração joanina, ele sobe os impostos das capitanias. Então, quando ele sobe esses impostos, muitas ficaram insatisfeitas. E Pernambuco, principalmente, além desses altos impostos, ainda tinha o seu comércio varejista dominado por portugueses e ingleses. Então, isso deixou a população muito furiosa, porque eles não tinham fonte de renda para pagar aqueles altos impostos. Então, em 1817, militares e burgueses, comerciantes, se organizam para tirar o então governador do poder. Essa revolta acontece, eles tiram o governador do poder, proclamam a independência, que vigora durante 2 meses. Então, essa independência dura por 2 meses até tropas portuguesas invadirem Pernambuco, retomando o regime absolutista e colocando então o governador no poder novamente. Em 1820 foram organizadas em Portugal cortes de deputados para votar se o então rei Dom João fosse voltar para o reino. Então, essas cortes de deputados votaram para que ele voltasse. Então, ele voltou junto com a sua esposa, ele volta a Portugal, e quando ele chega em Portugal sem o seu príncipe herdeiro, essas cortes ficam insatisfeitas, porque elas queriam que o futuro rei do país voltasse com ele. Então, essa corte vai mandar diversas cartas ao príncipe regente do Brasil, Dom Pedro, para que ele pudesse voltar para Portugal. Então, em 1820, essa Revolução Liberal do Porto, ou Vintismo, como foi conhecida, foi a exigência de que Dom João voltasse a Portugal. E, como já falei, Dom Pedro não volta. Dom Pedro fica como príncipe regente do Brasil. Só que ele fora intensamente pressionado para que ele pudesse voltar para assumir o trono. Só que em 1820, ele recebe uma carta, um abaixo-assinado da elite Centro-Sul, com 8.000 assinaturas. 8.000 assinaturas para que ele ficasse no Brasil. Então, em 9 de janeiro de 1822, Dom Pedro sai do seu palácio, na janela do seu palácio, e diz a famosa frase que ganhou um dia na história do Brasil: se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que fique. Após sua permanência no Brasil
ser legal, ele estar realmente no Brasil, ficar lá para governar, em 4 de maio, Dom Pedro assina um acordo dizendo que todas as ordens vindas de Portugal só seriam acatadas com a sua ordem, ou seja, o seu cumpra-se, que era o carimbo que seria marcado nas ordens vindas de Portugal. E em 1º de agosto, ele assina outro tratado, dizendo que todas as tropas vindas de Portugal, sem o seu consentimento, seriam consideradas tropas inimigas e então seriam presas e condenadas no Brasil. Durante sua ida a São Paulo, Dom Pedro, em 1822, recebe 2 cartas. Uma das cortes portuguesas dizendo que tropas portuguesas invadiriam o Brasil para que ele fosse preso e levado a Portugal para novamente reinar. E outra carta de seu amigo pessoal José Bonifácio e sua esposa Leopoldina, dizendo que a única forma dele não voltar preso a Portugal seria proclamando a independência. Então, em 7 de setembro de 1822, às margens do Riacho Ipiranga, em São Paulo, ele diz uma frase muito problemática, porque muitos dizem que não aconteceu, mas alguns historiadores dizem que sim, então ainda nunca se descobrirá se aconteceu ou não. Mas a história trata como independência ou morte, que é aquela frase que Dom Pedro diz para acabar com todo e qualquer domínio português e inglês em cima do Brasil, dando então a emancipação política, só política, porque ele cortou laços políticos com Portugal. Só que ele ainda tinha um domínio comercial inglês no Brasil. Então, por isso que o nome do conteúdo é Emancipação Política do Brasil. Olá, meu nome é Julielle e eu vou falar um pouquinho sobre as curiosidades da emancipação política do Brasil. Primeiramente, segundo algumas línguas, alguns pesquisadores, tudo indica que Dom Pedro estava na casa da Marquesa de Santos, sua amante, quando ele recebeu a carta de Leopoldina. A segunda são que os 4 líderes revoltosos foram oficialmente incluídos em 4 de março de 2011 no livro dos Heróis da Pátria, ou seja, no livro do Aço. Outra curiosidade é que a Angola se prontificou para fazer parte do Império do Brasil. Tudo que indica que no dia 7 de setembro, Dom Pedro teve problemas estomacais, mais conhecido como dissenteria, durante a emancipação política do Brasil. De acordo com os pesquisadores e livros na época, o Brasil teve que pagar 2 milhões de libras para Portugal aceitar a nossa emancipação política, que foi aí que o Brasil começou a nossa dívida externa com a Inglaterra. Como o Brasil não tinha esse dinheiro, ele pegou esse dinheiro juntamente com a Inglaterra, ou seja, ele pegou um empréstimo com a Inglaterra. Foi aí que começou a nossa dívida externa. Oi, meu nome é o Alisson. Eu vou falar uma curiosidade sobre a Conjuração Mineira. A Cecília Meirelles, ela eternizou esse movimento numa das suas poesias. Bem, um fato bem importante citar que o nome dessa poesia era Romanceiro da Inconfidência. É isso aí. Outra curiosidade é que na pintura da Independência, Dom Pedro está em cima de um cavalo, quando na verdade naquela época se utilizavam burros ou mulas, por causa das longas distâncias das estradas, por serem de terra também. Outro fato importante dessa mesma pintura é que ela foi encomendada por Dom Pedro II décadas depois da emancipação política do Brasil. E outro fato também dessa mesma pintura é que naquela época os dragões reais ainda não existiam, ou seja, nessa pintura temos personagens a mais do que foi lá na verdade, né? Bom, galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado e continuem pesquisando sobre outros conteúdos da história. E eu queria que vocês deixassem sugestões aqui embaixo de vídeos que a gente pode fazer. Falou, é nóis. Tchau. Tchau, tchau.